Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi o meu processo para poder passar no mestrado em Educação Especial em uma universidade aqui em Portugal. Olá, meu nome é Maria Carolina, tenho 23 anos e atualmente sou mestranda pela Universidade do Minho aqui em Portugal no curso de Educação Especial. Primeiramente, quando eu falo para as pessoas que eu estou estudando aqui em Portugal ou quando as pessoas descobriram que eu passei na universidade, que eu me mudei para cá, a primeira pergunta que eu recebo, assim, que as pessoas me fazem é de como foi o processo seletivo, de como eu fiz para me candidatar, se eu tava aqui, se eu tava lá no Brasil, foi fácil, se não foi, se tem que pagar, se não tem. Tipo assim, a primeira coisa que as pessoas querem saber é como eu fiz pra poder vir pra cá, pra poder estudar, poder estar lá sentada na sala de aula. E eu achei que seria legal trazer esse vídeo aqui pra vocês, contando um pouco de como foi o meu processo seletivo, lembrando que eu não vou falar sobre valor, nem sobre bolsas, nem propinas, nem nada. É somente sobre o processo seletivo, a candidatura, o passo a passo e como eu fiz. Na época que eu tava pesquisando sobre o mestrado, eu pesquisei bastante vídeos, assim, bastante sites de intercâmbio pra ver se me ajudava, me dava uma luz, assim, e eu já vou adiantando que me ajudou bastante, mas assim, foi na raça, pesquisando, pra saber como que fazia, assim, e na hora lá o passo a passo. Então eu achei legal trazer esse vídeo porque eu quero explicar, assim, de uma maneira bem clara, bem fácil, pra ver se consigo ajudar alguém, assim, que esteja passando por essa fase, esteja interessado em entrar em alguma universidade fora do seu país. Então eu espero muito que ajude vocês. Bom, pra começo de tudo, eu sempre tive vontade de estudar fora. Eu sempre tive essa vontade de fazer intercâmbio ou uma viagem longa de 1 ano, ficar por um período em algum outro país. E eu tinha essa ideia de que teria que ser um país que não falasse a minha língua. Eu tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos, então eu tava sempre pesquisando porque eu queria ter esse desafio de falar inglês, de falar uma língua que não fosse a minha. Porém, como a vida acontece, as coisas assim de uma maneira que a gente não imagina, né? A minha mãe acabou se mudando aqui para Portugal. E ela começou a me falar sobre as universidades daqui, que eram muito boas, principalmente a Universidade do Minho, que é a que eu consegui passar. Ela sempre me falava que era um país muito tranquilo, tinha facilidade da língua. Daí eu ficava, não, porque eu quero um desafio, né, que era língua inglesa e não sei o quê. Porém, assim, eu cedi, daí eu comecei a pesquisar em casa mesmo. Entrava nos sites da universidade, via quais as universidades que tinham aqui, qual que era o ranking delas, e eu comecei a me interessar. Comecei a gostar da ideia de vir para Portugal para estudar. Antes, na minha cabeça, eu achava que era, tipo, impossível eu estudar fora do meu país. Eu achava que era uma fortuna, que eu nunca ia conseguir. Mas daí, pesquisando, foi nascendo aquela vontade, assim, no meu coração, e eu vi que dava certo. A primeira coisa que eu fiz foi pensar num curso que eu queria fazer. Porque como eu já tinha me formado lá no Brasil em pedagogia, fiz 4 anos, eu já queria emendar um no outro, sabe? Porque eu achava que se eu ficasse muito tempo sem estudar, eu já ia desanimar, ia ficar com preguiça e tal. Então, eu já tava pensando, já tava em mente que eu queria fazer alguma coisa logo em seguida. Daí eu comecei a pesquisar os cursos que eu queria. E eu sabia que eu queria alguma coisa na área de educação. Assim, eu queria alguma coisa na área de educação especial ou na área de artes, na área artística, que são duas coisas que eu gosto e duas coisas que são opostas, né? Daí eu comecei a pesquisar alguns cursos nessas áreas. Foi aí que eu vi que tinha a Universidade do Porto, que fica na cidade do Porto, aqui em Portugal, e a Universidade do Minho, que fica na cidade de Braga. Na Universidade do Minho tinha o curso de Educação Especial, que é o que eu faço, e na Universidade do Porto tinha o curso de mestrado em artes visuais, que eu tava nessa vibe de artes visuais, então eu fui lá e falei, vou tentar as duas, vamos ver na qual que eu vou passar. Daí o processo seletivo em si, ele começa desde muito antes, assim. Se for pra eu deixar uma dica pra vocês, comecem a pesquisar bem antes. Se você tá acabando agora a sua faculdade, ou se você tá sonhando pra daqui a um tempo você tentar um mestrado, ou se você já até acabou já a sua faculdade, começa a pesquisar, assim, o quanto antes possível. Porque pelo menos você vai ter um bom tempo, assim, pra você escolher o curso, escolher a universidade, entender o passo a passo da candidatura, que não é muito fácil. Então, assim, começa o quanto antes possível. Então, eu comecei a minha busca pelo curso perfeito, até que eu achei um curso nessas duas universidades e comecei a pesquisar o site da universidade. E o site da universidade, ele não é muito fácil de você entender, assim, porque, assim, o layout dele é bem complicadinho, assim, pelo menos dessas universidades que eu tava pesquisando e de outras que eu já pesquisei. O site, ele não é muito intuitivo, assim. Então, você tem que, mais uma vez, ralar, pesquisar, entrar lá em vários sites, em várias abas,
pra você ir descobrindo o site. Daí o que eu fiz foi entrar no site de cada uma dessas universidades e procurava o edital dos cursos que eu queria. Daí eu achei lá o edital do meu curso de Educação Especial e o edital na Universidade do Porto no curso de arte. No próprio edital, eles já mostram mais ou menos o passo a passo dos documentos que você tem que apresentar na sua candidatura. E eu fiz tudo online, fiz tudo pelo Brasil. Eu digitalizava meus documentos e enviava para eles. Só que eu não enviava na data que eu queria. Tem um período de inscrição que são mais ou menos uns 2-3 meses. É bem compridinho esse período, que é onde você vai mandar todo o seu documento. Então, antes no edital, você vai ver lá o que eles pedem, que foi o meu caso, né? Eu vi lá tudo que eles pediram e eu comecei bem antes a separar toda essa documentação. As documentações que estavam sendo pedidas lá no meu curso era o histórico da minha universidade, o histórico da minha faculdade. Daí eu tinha que mandar comprovante de endereço, essas coisas. Eles me pediram uma carta de recomendação, uma carta de intenção. No edital do curso que eu escolhi, da universidade que eu escolhi aqui em Portugal, eles me pediram uma documentação que era uma carta de intenção, que era eu explicando por que eu queria passar nesse curso, por que eu queria entrar nesse curso. Me pediram uma carta de recomendação, seria uma carta de uma professora minha me recomendando para aquele curso, só que só uma das universidades pediu. A Universidade do Porto me pediu e a Universidade do Minho não me pediu, mas eu mandei mesmo assim pra dar uma agregada, né? Daí eu mandei também o meu histórico da faculdade que eles pedem. E antes de você mandar o histórico, você tem que apostilar o seu documento no seu país. Daí você tem que pesquisar qual que é o valor do apostilamento. Se chama apostila diária. Daí você vai lá no cartório, você vai ter que registrar a assinatura dos seus históricos pra depois você apostilar nessa apostila que eles aceitam aqui na Europa. Na minha candidatura, eu não tinha apostilado esse documento. Tanto é que uma das universidades não me aceitou por conta disso. Então, se você quer realmente entrar numa universidade fora do país, antes apostila o seu documento e envia ele apostilado, porque daí não corre o risco de você não ser aceito por conta disso. Daí eu mandei pra eles as minhas 2 cartas, meu histórico da universidade, meus comprovantes de residência. Talvez eles possam pedir algum comprovante de valor, assim, alguma coisa, comprovando que você tem como se manter ou pagar o seu curso. Mas assim, é o básico que eles pedem. Daí embaixo tem uma aba que são de coisas extras que você acha que vai agregar valor na sua candidatura. Então eu mandei pra eles também o meu TCC, que é o meu trabalho de conclusão do curso que eu fiz. Mandei também pra eles alguns trabalhos voluntários que eu tinha feito lá no Brasil. Se eu não me engano, tem algumas universidades que pedem sim, se você já fez algum trabalho voluntário ou não. Daí eu mandei lá pra eles certinho alguns relatórios de trabalhos voluntários que eu já tinha feito lá no Brasil, que eram aquelas horas extras da universidade mesmo, que eu tinha feito, e também um trabalho que eu fazia lá no Brasil aos finais de semana, que era da minha bolsa da universidade. Então eu fiz esse compilado de documentos, daí eu fui, digitalizei tudo que tinha que digitalizar. Teve algumas coisas que eu tive que digitar, como por exemplo as minhas cartas, né? E no período da inscrição, eu fui lá e coloquei tudo isso lá no próprio site da universidade. Na hora que você vai se inscrever, ele já tem todo um passo a passo assim, onde você vai preencher com seus dados e depois embaixo você vai anexar toda essa documentação. Uma coisa muito importante que eles pedem também é um currículo que se chama Europass. Eu fiz no modelo Europass, mas eles pedem um currículo que é no formato europeu, e lá nesse currículo você vai ter que colocar todo o seu histórico, tanto estudantil quanto de trabalho. Então você vai colocar todos os cursos que você já fez, se você já fez mais de uma licenciatura. Daí você vai colocar todos os seus trabalhos, trabalho registrado, trabalho voluntário, tudo que você já fez, todo o seu histórico de vida, assim, você vai colocar lá. Se você já estudou, em qual universidade você estudou, quando você se formou. Lá nesse site do Europass, ele já monta o modelo do currículo certinho, você só tem que preencher. Então, assim, por isso que eu falo que tem que fazer as coisas com antecedência, porque esse currículo, ele é bem trabalhoso, assim. Tem que juntar bastante informação, então eu demorei acho que uma semana mais ou menos pra conseguir terminar ele, e daí eu salvei e mandei esse currículo. As minhas cartas de intenção e de recomendação ficaram mais ou menos assim. A minha carta de intenção, eu tinha que escrever mais ou menos, não foi obrigatório nas 2 universidades, talvez na sua não seja obrigatório, mas eu achei que poderia agregar e dar valor, então eu fui lá e fiz as 2 cartas. A minha carta de intenção, eu escrevi mais ou menos o porquê que eu queria passar naquele curso. Na internet tem vários modelos. Você pode pegar, se basear em algum modelo, ou pesquisar de alguém que já fez, perguntar pra professora, assim. Mas você basicamente vai colocar suas informações, a sua formação, e você vai explicar o porquê que você quer fazer aquele curso, o que você acha que você vai agregar naquele curso e o que aquele curso vai trazer pra sua vida. Foi mais ou menos isso que eu escrevi. E na minha carta de recomendação, eu entrei em contato com uma professora minha lá da universidade, queridíssima, um beijo. Daí eu fui pedir pra
ela fazer uma carta de recomendação, por que ela me recomendava para aquele curso. Então ela foi lá, colocou que eu era aluna da universidade tal, que eu tinha me formado no ano tal, colocou algumas qualidades, algumas coisas boas que ela via em mim e colocou o porquê que ela achava que eu deveria ser aceita naquela universidade. Se não for obrigatório, fica a seu critério. É que eu resolvi mandar para poder agregar mais valor, como eu já disse, na minha candidatura. Depois, finalizado esse processo, depois de ter enviado toda essa documentação, você tem que pagar um valor que é a sua taxa de inscrição. Como eu fiz tudo lá pelo Brasil, então assim, você tem que estar preparado financeiramente porque você vai pagar as coisas em euro. E a primeira vez que você paga do real pro euro é um susto, assim, é um baque. Então eu tive que separar um valorzinho lá e paguei uma taxa de inscrição que, se eu não me lembro, fica entre 35 e 45 euros, mais ou menos. Daí você faz a conversão aí vezes 6 euros que tava na época. E assim, não ficou muito barato, mas valeu a pena, valeu a pena. Depois desse processo de candidatura, de ter mandado toda a minha documentação, ter escolhido o meu curso, escolhido minha universidade, ter me preparado financeiramente lá, apostolado minha documentação, separado tudo, eu fiquei no processo de espera. Depois que acaba o período de candidatura, que dura mais ou menos uns 2, 3 meses, você espera mais ou menos umas 2 semanas, é super rápido assim. Daí depois de 2 semanas mais ou menos, lá no próprio edital do curso, ele já vai estar escrito lá quando que é a data de candidatura, quando que é o fim da data de candidatura, daí quando vão sair os resultados. Entrei no site da universidade, olhei o edital, escolhi o curso, separei toda a documentação que era necessária, me candidatei, paguei a taxa de 2 universidades, mas infelizmente ou felizmente a Universidade do Porto não me aceitou. E daí eu fui lá olhar o motivo e era justamente porque o meu documento não estava apostilado. E a Universidade do Minho me aceitou. Porém, depois que eu entrei, eu tive que comprovar que eu tinha apostilado esse documento. Então, assim, recomendo fortemente que vocês apostilem o documento, deixem ele todo certinho antes de se candidatar. A Universidade do Porto me respondeu falando que não tinha me aceitado por conta do meu documento, mas que eu podia fazer a segunda fase, a segunda chamada. Mas eu falei, não, tô gastando muito dinheiro já, tá na mão de Deus, se for pra me passar na Universidade do Minho, eu vou passar. E fiquei esperando. Daí passou mais ou menos uns 2, 3 dias e a Universidade do Minho saiu o resultado, onde falava que eu tinha sido aceita no curso de Educação Especial. E eu peguei até o nome aqui, porque o nome do meu curso é um pouco grande, mas o meu curso é Mestrado em Educação Especial e a minha área de especialização é em Necessidades Educativas Especiais do domínio cognitivo e motor. Grande assim esse nome, mas foi esse o curso que eu passei e assim, posso falar que eu tô amando esse curso. A universidade é excelente, maravilhosa, os professores são maravilhosos, é muito diferente, é um choque cultural assim, enorme. Na minha sala só tô eu e mais uma brasileira, é muito desafiador, tá sendo bem diferente do que eu imaginava, mas tá sendo muito bom também, muito, muito bom mesmo. Eu acho que vai agregar muito no meu currículo, vai agregar muito no meu histórico de vida também. E assim, é uma experiência a mais que a gente vai levando, né? E em questão de pagamentos, assim, eu não sou bolsista ainda, mas eu estou correndo atrás. Quem sabe aí eu não acho uma bolsinha pra mim, não consigo um descontinho pelo menos, porque aqui você respirou, você tem que pagar. Então, eu pago sim as propinas, mas eu, como eu disse, eu não vou entrar tanto nesse assunto, porque senão vai ficar muito extenso. Mas assim, vale a pena. Investir em estudo nunca é dinheiro mal gasto, sempre vale a pena, porque você vai estar agregando ainda mais a sua carreira. E assim, fé, né? Tem que ter fé, porque se a gente tá estudando agora, tá batalhando, tá pagando, é porque a gente quer no futuro ter uma vida melhor, né? Um trabalho melhor. A gente quer ter mais chances e oportunidades. Mas basicamente foi esse o meu processo, assim, um pouco detalhado, um pouco grande. Espero que tenha ficado bem claro aqui pra vocês. Bem claro não, né? Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado alguém. Caso você queira me fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode comentar aí, que eu vou fazer o máximo pra ajudar vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês queiram que eu fale sobre algum outro assunto, sobre o mestrado, sobre como tá sendo a experiência de estudar fora, sobre o país, comenta aí pra mim que eu vou adorar ajudar e gravar e fazer pra vocês. E é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, comenta aí também que eu vou adorar saber, que eu amo falar sobre isso. Eu amo quando as pessoas me perguntam, como é que você fez? Daí eu vou lá e explico tudo isso. Então agora tá aí pro mundão saber. E se você quer saber mais alguma outra coisa, me fala, que a gente troca uma ideia. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, comenta aí. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau!